sou Jurema Marques, estou aqui na noite de hoje para mais um estudo do Encontro com o Evangelho. Nós estaremos estudando hoje o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. E iremos estudar o primeiro item, o que é preciso para ser salvo. É bem interessante, né, que o tema principal do capítulo já diz: fora da caridade não há salvação. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, iremos fazer a nossa prece para agradecer essa grande oportunidade, dizendo: Jesus amado, Jesus querido, estamos aqui na noite de hoje para mais um estudo do Encontro com o Evangelho, deste livro que é o código de conduta para as nossas vidas, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Que os espíritos Rafael, Birajara, Francisco, Teresa d'Ávila e todos esses benfeitores amigos queridos dessa casa espírita, Centro Fraternal Teresa d'Ávila, possam estar nos amparando, nos sustentando neste momento em que nós viemos falar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que seja em nome desses benfeitores amados, que seja em seu nome, Senhor Jesus, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus Pai, de amor, bondade e misericórdia, que de nossa parte possamos dar por iniciado mais um encontro do Evangelho na noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, após a leitura após a nossa prece, iremos então fazer a leitura do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. E o nosso item, é uma extensão dos Espíritos, que nos diz o que é preciso para ser salvo, que é o item 1. E nos diz o seguinte: ora, quando o Filho do Homem, em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono da sua glória, estando todas as nações reunidas diante dele, separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estiverem à sua direita: vinde vós que foste abençoados por meu Pai, tomai posse do reino que vos foi separado desde o começo do mundo. Porquanto eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive necessidade de teto e me hospedaste, estive nu e me vestistes, estive doente e me havestes visitado, estive preso e me foste ver. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que nós te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te abrigamos, sem roupa e te vestimos? Ou enfermo, ou no cárcere e te fomos visitar? E o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizeste isso a um destes meus irmãos mais humildes, foi a mim que o fizeste. Em seguida, ele dirá àquele que estão à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos, pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me deste de beber, tive necessidade de abrigo
e não me agasalhastes. Estive sem roupa e não me vestistes. Estive doente e na prisão e não me fostes visitar. Então eles lhes responderão: Senhor, quando foi que nós te vimos com fome ou com sede, sem abrigo ou sem roupas, doente ou na prisão, e deixamos de te assistir? E este lhe dirá: em verdade vos digo, todas as vezes que deixaste de dar assistência a um destes mais humildes, foi a mim que deixastes de ajudar. E estes últimos irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. São palavras de Mateus, no capítulo 25, item de 31 a 46. É uma boa lição para a nossa reflexão na noite de hoje. Até porque, na passagem do Evangelho referente a este item, Jesus não quis dizer que a terra, Jesus quis dizer que a terra, quando deixar de ser um mundo de provas e expiações, no qual o egoísmo e o mal não sejam mais a tônica, os maus serão afastados para os mundos inferiores, tornando-se reais as palavras: bem-aventurados os brandos e os pacíficos, porque possuirão a terra. Nesse sentido, quando ele diz para a gente, que os justos e os brandos possuirão a terra, ele quer dizer que a posse do reino não se trata, evidentemente, de um reino material, com conforto e as riquezas conhecidas na terra, mas do reino espiritual, onde os justos encontrarão a suprema alegria, a paz e gozarão da presença do amor infinito de Deus. Então, para entender Jesus, à época, ele falava sobre figuras de linguagem, usava imagem, porque à época os homens não teriam condições de compreender se Jesus viesse falar de fato as verdades conforme ele sempre falou. Então ele usava essas figuras para que desta forma os homens realmente pudessem compreender. Então os justos merecerão o reino prometido, porque quando foi possível estender ao alcance de cada um deles, atenderam às necessidades básicas de seus irmãos mais carentes, necessitado de alimento, habitação, vestuário e também conforto moral. Então, alimentar os famintos, dar água aos sedentos e teto ao desabrigado, vestir os nus, eis aí o caminho ensinado por Jesus para chegar ao reino do nosso Pai. O conforto moral e o espiritual também é uma necessidade humana, pois nem só de pão vive o homem. Então, dessa forma, Jesus compreende que essa ação praticada em favor dos necessitados é o caminho pelo qual ele nos ensina a chegarmos ao reino de Deus. Porém, esse reino é o reino espiritual, que é a nossa verdadeira felicidade. Porque dizer amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, nós precisamos entender quando nós falamos esta frase. Amar a Deus, nós não podemos amar a Deus se nós não passarmos pelo próximo. O próximo é o nosso caminho. Então, estender a mão ao próximo, eu não digo somente da forma material, porque muitas das vezes nós não temos material para oferecer, mas nós podemos oferecer sim a nossa palavra, o nosso conforto, o nosso acolhimento, o nosso carinho, o nosso abraço, emprestar o nosso ouvido
para aquele que quer trazer as suas dificuldades, as suas angústias, as suas mágoas. Isto é acolher o nosso próximo. Então, a caridade, ela não é só material. A caridade, ela é principalmente a moral, porque ela é a mais importante. E Jesus veio nos ensinar, porque este é o único caminho, do qual nós podemos adquirir a nossa salvação. Nós não podemos estar apenas pensando em nós mesmos. Nós precisamos afastar de nós o egoísmo, o orgulho, a vaidade e ver aquele que caminha conosco lado a lado. Então, no livro de Teresa d'Ávila, O Conceito do Amor de Deus, ela fala para a gente o seguinte, que num trechinho do capítulo 7, ela diz assim: amparai-me com bolos de uva, porque ela fala, que para seguir a Deus, morrer pelo amor de Deus, trabalhar para agradar a Deus, ela precisava ser amparada. E quando ela fala nesse amparo, ela fala: amparai-me com bolos de uva. E esse amparar é o seguinte: não é pedir a morte, mas sim servir um pouco com a vida aquele a quem vê que tanto deve, servindo ao próximo, desapegado do interesse pessoal. Então, ela mostra pra gente que nós precisamos, nos esquecer do nosso interesse pessoal. É servir sem olhar a quem, é não esperar retribuição. Porque quando a gente coloca os holofotes na rua, quando a gente faz a propaganda da nossa caridade, nós não estamos sendo agradáveis a Deus. Nós não estamos fazendo a caridade conforme Jesus nos ensina. Porque a caridade, ela é discreta. Ela não precisa de propaganda. Então, nesse sentido, devemos entender sempre que estender as nossas mãos em auxílio aos nossos irmãos necessitados, alimentando-os, vestindo-os, abrigando-os, curando-os, alimentando-os, ouvindo-os, confortando-os, esse é o ensinamento de Jesus. E para que nós possamos fazer isso, nós não precisamos de dinheiro, não precisamos das coisas materiais. Nós precisamos dar um pouco do nosso tempo, da nossa disponibilidade, para ir ao encontro do nosso próximo. É isso que Jesus quer de cada um de nós. E ele coloca isso quando ele traz essa lei de amor, porque ninguém chegará a Deus se não passar por Jesus. E passar por Jesus é caminhar pautado na lei de amor, que é essa lei de Deus que Jesus trouxe para cada um de nós. Então, precisamos seguir desta forma os preceitos que Jesus nos ensinou, que é amai-vos uns aos outros, que é a única rota segura para nós conseguirmos alcançar o reino de Deus. Então, se nós queremos ser salvos, nós precisamos fazer a nossa melhor parte na obra da criação, que é principalmente seguir a lei de Deus, que é a lei de amor, trazida por Jesus. E a nossa verdadeira felicidade, ela não é desta vida. Ela se encontra na vida espiritual. Mas até para que nós possamos
viver uma felicidade relativa neste mundo, que ainda é um mundo de prova e expiação, mas que já se encaminha para o mundo de regeneração, nós precisamos, sim, fazer a caridade, olhar o nosso próximo e compreender que somos nós e os outros, não estamos sozinhos. E somos espíritas, já temos a compreensão, já temos o entendimento, porque estudamos essa abençoada doutrina espírita. Então, que possamos realmente fazer o nosso melhor, fazer essa caridade discreta, olhar para o nosso próximo, compreender o momento de cada um, aceitar e fazer o nosso melhor. Que Jesus possa abençoar o nosso propósito e que sigamos firmes no trabalho e no caminho do bem. Iremos agora fazer a nossa prece. E assim, Senhor Jesus, a palavra que trazemos no final desse estudo é gratidão. Gratidão por essa abençoada doutrina espírita, Senhor Jesus. Gratidão por já compreendermos que não estamos sozinhos, que vivemos em sociedade e que temos o nosso próximo que caminha lado a lado conosco e que é o único caminho que temos de chegar até Ti. Então, que possamos encerrar o nosso estudo com as Suas bênçãos, com a Sua luz e com a Sua paz, Senhor Jesus. E que de nossa parte possamos dar por encerrado o estudo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, em Seu nome, Senhor Jesus, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, que assim possa ser, graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que para sempre seja louvado. Uma boa noite a todos.